Olá! Nesse vídeo vamos ver uma série de funções que são úteis para quando a gente está trabalhando com dados quantitativos, ou seja, valores numéricos. E essas funções são soma, multiplicação, maior, menor, mediana, continuum, conte-valores, média-ci e média-cis. Vamos aplicar essas funções na nossa base de dados, que tem nome de empresas, o código de cotação delas na Bovespa, Bolsa de Valores de São Paulo, o setor de atuação delas, onde elas estão sediadas, qual foi o percentual de valorização delas ao longo dos últimos 12 meses, o preço de cotação das ações e outras informações como lote, valor do lote, corretagem, custo total. Vamos lá. As funções soma e multiplicação são funções que normalmente pedem informações do tipo intervalo. Ou seja, eu posso entrar como informação os dados que vão desde a F3 até a F12. Para isso, eu entro com o intervalo F3, dois pontos F12. Ele já olha todo aquele intervalo e já aplica a soma. Isso que nós vamos fazer aqui, ó, igual soma, e o meu parâmetro vai ser da F3, tá? Eu vou selecionar tudo até o final com Ctrl Shift para baixo. O Ctrl para baixo ele vai para a última informação ao término da minha base de dados e o Ctrl Shift, ao estar aplicando o Shift, ele desce selecionando todos os dados, tá? Então ele já selecionou ali da F3, dois pontos F12, um intervalo. Eu fecho parênteses e dou Enter. Outra forma de fazer isso também seria com o ponto e vírgula, selecionando célula por célula. Seria F3, ponto e vírgula, F4, ponto e vírgula, F5 e assim por diante. Outra forma de utilizar o soma é colocando diretamente os valores dentro da função. Digamos que eu quisesse somar três valores diferentes, 50, ponto e vírgula, 70, ponto e vírgula, 80. E fechava parênteses, ele já somaria para mim. Então a gente tem várias formas de utilizar a função soma e a função multiplicação. Mas vamos lá. Já a função multiplicação, ela é a multi, e ela também trabalha da mesma forma da soma. Eu vou dar entrada aqui, olha, com os meus dados desde a F3 até a F12, fechando parênteses, dou Enter, ele já fez a multiplicação de todos os preços dessas ações. Já a função maior e a função menor, elas trabalham com dois parâmetros. Primeiro é uma matriz, ou seja, um intervalo de dados onde eu quero analisar o késimo maior valor, no caso da função maior, e o késimo menor valor, no caso da função menor. Então, a minha matriz está aqui, olha, desde a F3 até a F12. E digamos que eu queira saber o terceiro maior valor, tá? O que a gente chama terceiro késimo maior valor. E eu posso colocar 3. E ao dar OK, dar Enter, ele já vai falar para mim que o terceiro maior valor desse conjunto de dados é o valor 18,17. Mesma coisa eu vou fazer com a função menor. Eu quero os dados aqui, olha, que vão desde a F3 até a F12, e eu quero saber o terceiro menor valor. Ao dar Enter, ele já diz que o terceiro menor valor é o 3,40. Vamos ver se isso é verdade? O primeiro menor valor é 1,45, o segundo menor valor 1,97, o terceiro menor valor 3,40. Então, beleza, ele fez certinho. A mediana desse conjunto de dados, tá? A mediana, ela é dado no Excel por MED, tá? Então, a mediana, e eu passo um conjunto de dados, que vai ser desde a F3 até a F12. E a função MED, ela trabalha igual a função soma, multiplicação. A gente tem várias possibilidades, entrar com um conjunto de dados, entrar com um dado por vez através de ponto e vírgula, beleza? Então aqui ele vai calcular a mediana para mim. E a mediana desse conjunto de dados é 13,31. Para quem não sabe o que é mediana é o dado que separa para trás 50% dos dados e para frente 50% dos dados. Vamos lá, como funciona isso? Digamos que eu tenha vários dados. E aí, a gente coloca esses dados em ordem crescente. Digamos que os meus dados sejam os valores 1, 3, 5, 7 e 9, por exemplo. Então, quando a gente coloca esses dados de forma crescente, a gente tem 1, 3, 5,
7 e 9. Qual é o valor que está bem no meio, bem no centro dos meus dados? É o valor 5. O valor 5 deixa para trás 50% dos dados e deixa para frente 50% dos dados, tá? De certa forma, contando que ele está ali no meio. Então, ele é o valor central que delimita o momento onde tem 50% dos dados para trás e 50% dos dados para frente. Isso que significa a mediana, que é o valor central do meu conjunto de dados quando os dados estão ordenados. E o valor central dos meus dados é o valor 13,31. Já a função continuum, ela faz uma contagem de quantos números tem no meu conjunto de dados. Então, eu vou entrar aqui, ó, igual cont_num, e vou entrar com o meu conjunto de dados. Agora eu vou selecionar os dados para cima, tá? Vou fazer Ctrl Shift para cima, só que aí ele selecionou também o nome preço da ação. Como eu não quero selecionar ele, agora eu vou dar Shift para baixo e ele já tirou a seleção do preço da ação. E vou dar Enter. E ele contou para mim que existem 10 números nesse conjunto de dados. Tá? O cont valores, daqui a pouco eu vou explicar a diferença de um para o outro e vocês vão ver de forma prática. O cont valores, ele vai contar quantos valores tem naquele conjunto de dados, que vai desde a F12 até a F3. Ou seja, ambos os resultados foram iguais. O cont_num deu 10 e o cont_valores deu 10. Vamos alterar um desses dados, tá? Eu vou escrever aqui, olha, texto. Alterei um desses dados para texto. Olha o que aconteceu. O cont_num virou um 9 e o cont_valores se manteve em 10. O cont_num ele faz a contagem exclusiva de valores numéricos. O cont_valores conta texto, conta data, conta número, conta informações que estejam nas células. Beleza? Se eu deletar essa célula daqui, aí os dois ficam com 9, porque o cont_valores não está encontrando nenhum dado nessa célula aqui que eu acabei de apagar, que é a célula F8. Beleza? Espero que tenham entendido aí a diferença de um para o outro. Vou dar Ctrl Z, que aqui eu vou desfazer as minhas ações dentro do Excel. E vamos para a função média-si e média-cis. Já a função média-si, ela é muito útil para a gente dentro do Excel. Primeiro ele pede um intervalo onde eu vou aplicar um critério específico de análise. E o meu critério ele vai ser aplicado aqui, no conjunto de células da C3 até a C12. E o critério que eu vou aplicar, tá, que é a segunda informação, é o texto mineração. Ou seja, eu quero aplicar a média, tá, em determinado conjunto de dados, desde que nessa coluna aqui, esses dados contenham o texto mineração. Beleza? E agora eu vou ter que informar para ele onde estão os dados que, quando ele encontra o texto mineração aqui na coluna C, ele vai calcular a média. E esses dados que eu quero que ele aplique a média estão aqui na coluna F, desde a F3 até a F12. E eu vou fechar meu parênteses e vou dar Enter. Deu 17,11. O que ele fez, gente? Ele fez o seguinte, ele veio analisando aqui, nesse conjunto de dados, que é o meu intervalo de análise do meu critério, e ele está vendo quais são os dados que tem o texto mineração. Ele viu que quem tem mineração é a Vale, tem a MMX Mineração e a CCX Carvão. Então, ele seleciona essas linhas. O que ele fez? Ele pegou e agora ele está olhando apenas essa linha aqui, olha, da mineração, está olhando essa linha aqui da MMX e está olhando essa linha aqui da CCX. Então ele aplica a média apenas desses dados, ou seja, de 47,91 com 1,45 e 1,97. É como se ele selecionasse apenas aquelas linhas para aplicar a média daqueles dados que nós pedimos para ele aplicar, que nesse caso foi desde a F3 até a F12. É importante que vocês sempre façam o seguinte, que o tamanho
do intervalo onde eu vou aplicar o critério seja igual ao tamanho do intervalo onde eu vou aplicar a média. Ou seja, se aqui eu estou indo desde a C3 até a C12, aqui eu tenho que ir desde a F3 até a F12, para que ele possa selecionar essa linha e pegar esse dado aqui para ser utilizado na média. Pega essa linha e aplica esse dado e utiliza esse dado aqui para a média. E esse daqui, esse dado para a média. Beleza? Já o MediaSys, ele nos dá a versatilidade de aplicar critérios em mais de um intervalo de dados. Ou seja, agora eu posso analisar a média do preço das ações, não apenas das ações que são do setor de mineração, mas ações que são de mineração e estão sediadas no Rio de Janeiro. Vamos lá. MediaSys, ou seja, são mais de um SI, e eu posso aplicar vários critérios. Tá? Só que primeiro, nesse caso, ele pede um intervalo onde eu quero aplicar a média. Ele inverte os parâmetros. Em vez de eu entrar primeiro o intervalo onde eu vou aplicar o critério, depois o critério, depois o intervalo da média, agora ele inverte os parâmetros. Agora é o intervalo onde eu vou aplicar a média, que nesse caso é aqui da F3 até a F12. Beleza? E agora é o intervalo onde eu vou aplicar o meu primeiro critério, que vai ser aqui, olha, da C3 até a C12. Depois, o meu primeiro critério, que vai ser o texto mineração. Agora, o intervalo do meu segundo critério, que vai ser a sede, que está desde a D3 até a D12. E o meu critério, que vai ser o critério RJ do Rio de Janeiro. E ele deu o valor 24,68. Por quê? Após ele selecionar as linhas que tem mineração aqui na coluna C, ele está fazendo outro filtro, que é o filtro de, além de ter mineração, essas empresas têm que ter a sede Rio de Janeiro. Então, o que ele fez? Ele selecionou aqui a Vale, ele selecionou a MMX e não selecionou a CCX Carvão. Então, ele aplicou a média dos dados da Vale e nos dados da MMX Mineração. E isso deu 24,68. Uma dúvida que muita gente tem é o seguinte: se eu, em vez de colocar RJ em letra maiúscula, como ele está aqui na coluna D, eu colocasse RJ em letra minúscula, o que iria acontecer? Coloquei RJ em letra minúscula. Deu ok? Ele também calcula corretamente, ou seja, ele não faz diferenciação se o critério está escrito em letras maiúsculas ou em letras minúsculas. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.